Vamos entrar na palavra do nosso Deus. Você trouxe a sua Bíblia. Nós vamos a 4 livros da Bíblia Sagrada. Nós vamos no livro de Jó, depois no livro de 1 de Pedro, Cantares e também o livro de Mateus. E o título da mensagem, você deve anotar: o que está te tirando dos olhos de Deus? O que está te tirando dos olhos de Deus? Deus, Ele tem olhado para nós. Lá no livro de Isaías 59, está fora aqui do meu esboço, mas no livro de Isaías 59, ele deixa bem claro a seguinte palavra: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então Deus, Ele olha para nós, ouve as nossas orações, e Ele quer nos abençoar por causa de tudo isso. Mas alguma coisa está tirando você dos olhos de Deus. Deus não está conseguindo te ver. Deus não está conseguindo ouvir a sua oração. Essa é uma mensagem que está comigo já tem um tempo. Eu falei: Jesus, me dá a oportunidade. E aí eu meditando na palavra, o que está te tirando dos olhos de Deus? E quando eu estava meditando na palavra, e é importante para todos nós, para mim e para vocês e para outros, aquilo que está nos tirando dos olhos de Deus, é como essa câmera que está aqui me filmando. Ele está me filmando aqui, tá? A reunião está sendo gravada, então ele está me filmando. Ele vai levantar a mão e vai dizer para vocês se eu estou no olho da câmera. Eu estou no olho da câmera aí, não estou? Ok. Então o Brasil todo está me assistindo, também está vendo que eu estou de frente, estou no olho da câmera. Continuo no olho da câmera. Só um pouquinho, está me pegando um pouquinho. E agora? Só um pouquinho de lado. E agora? Saí fora. Alguma coisa me puxou. Alguma coisa, eu estava no olho da câmera, da lente. Alguma coisa me puxou, foi me tirando aos poucos do olho da câmera, no caso da lente. Alguma coisa me tira dos olhos de Deus. Você sabe o que é que vem te tirando dos olhos de Deus. E às vezes a coisa é tão terrível que ela não vai, igual ele está aqui agora me filmando, de uma vez. Senão de uma vez você percebe. O diabo é tão sujo que ele vai te tirando aos pouquinhos, mas tão pouquinho, ao passar dos dias, da semana, vai passar dos meses, e você não percebe que você saiu dos olhos de Deus. Você vai cometendo, vai fazendo coisas, que isso lhe tira. É terrível, igreja. Eu sei que eu estou falando agora, além de vocês aqui na igreja, com milhares de pessoas em casa. Você às vezes não percebe uma coisa tão pequena. Há muito tempo eu pregava sobre o lodo da vida. Você pisa no lodo, aquele escorregãozinho que dá, bem leve. Você diz: não me aconteceu nada. Um dia você pisa outra vez, não me aconteceu nada. Um dia você pisa de novo, deixa ele aí. E aquela água vai gotejando ali, vai escorrendo, vai criando aquele lodo, e você diz: eu sempre passei e nunca caí. Vai chegar uma hora que você vai pisar, o lodo vai estar intenso, e aquilo vai te causar um tombo terrível. É um braço,
uma perna, uma coluna, clavícula, é a cara, a cabeça que vai quebrar e você vai sofrer. Esse é o título. O que está te tirando dos olhos de Deus? Enquanto você está cumprindo a palavra, enquanto você está de acordo com as Escrituras, os olhos de Deus é sobre você. Enquanto você está indo aí. Ele diz lá no livro de Oséias 4:6, que se você cumpre a palavra dele, vive, pratica, ele faz de você um profeta, e de profeta ele guarda os seus. Você deixou de cumprir a palavra, ele diz, você não será mais profeta, e me esquecerei de vossos filhos. E aí, igreja? Me dói muito essa parte, só de pensar o que Deus tem para mim e o que Deus tem para os meus filhos. Isso porque eu tenho filhos. E você que não tem ainda? Você diz, um dia eu terei meus filhos. Deus está dizendo, se você desprezar a minha lei, eu vou desprezar os seus filhos. E agora? Os seus netos? Enquanto você estiver nos meus olhos, diante dos meus olhos, e fazendo o que é bom, fazendo o que é certo, eu serei com você, serei contigo. Mas alguma coisa, igreja, te tira dos olhos de Deus. E muitas vezes você sabe o que é. Às vezes você não dá a mínima. Eu não estou nem aí. Estou nem aí se eu estou saindo dos olhos de Deus ou não. Falar é fácil. E falar agora não dói muito. O problema é depois. Frase que minha mãe dizia lá. Minha mãe dizia, não importa o seu ouvido. Mas ela dizia, quem não escuta coitado, escuta bem feito. Frase que eu muito uso. O homem só fecha a porta depois que é roubado. Frase que muitos usam. Quem avisa, amigo é. Você não dá a mínima. Quebrou a cara. Está mal, está ruim. O que foi que eu fiz? Meu amigo, a minha amiga quis me avisar. Eu não dei a mínima. Eu achava que estava certo. Aquilo que eu estava fazendo, eu não percebia nem um pouquinho que estava me tirando dos olhos de Deus. Eu já disse aqui algumas vezes, quando eu comecei na obra, eu tive várias pessoas que disseram para mim, ô irmão, isso aí é demônio, hein? Eu dizia, que? A mim? Eu não queria aceitar. Alguém falava, ô irmão, Deus tem um plano na sua vida, não dá essa brecha aí não. Sei o que eu estou fazendo. Sabia não? Eu só estava, como deu o exemplo da câmera, saindo dos olhos de Deus e não percebia. Nessa vida que eu tenho, que eu estou com Cristo, eu vi muitos irmãos saírem de diante dos olhos de Deus. Muitos. Eu tenho agora pessoas que me assistem em casa, grandes pregadores, que me assistem, que vai lá e diz, deixa eu assistir aqui agora o programa do canal do IGD, ou da HIT, e vamos ver o que o pastor da Igreja da Graça aí, que pastor está pregando hoje? Cada dia passa um pastor aí, deixa eu ver, qual o pastor que está passando? Luiz Carlos, conhecido da fé.
estou eu com essa mensagem. Deus dizendo para você, grandes pregadores, um dia você esteve diante dos meus olhos, fazendo o que era certo, fazendo o que era bom. Foi sair de diante dos meus olhos. Você dava ouvido, deslizava, balançava para lá e para cá, uma hora você saiu. E no que você saiu, eu não pude mais te ver, não pude mais te abençoar. Filho pródigo, enquanto o filho estava perto do pai, o pai dizia, filho, não, isso aí está errado, vai dar um prejuízo muito grande, não faz isso não, planta assim, vai arando desse jeito, cuida das cabras assim, enquanto estava diante dos olhos. Foi ele sair de perto do pai, dos olhos do pai, fez besteira, e o pai não estava ali. Vamos lá no livro de Jó, capítulo 1, e versículo 6, nos diz assim, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha o cuidado que nós temos que ter, olha o cuidado. O povo de Deus está ali querendo adorar, o diabo está no meio, mas no meio para atazanar, no meio para atrapalhar. Vamos ser vacinados com isso. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme a Deus debalde? Tem motivo Jó para não temer o Senhor? Igreja, aqui diz a palavra que Deus fez uma pergunta. Você observou o meu servo Jó? Ele disse, sim, eu observei. E eu tenho observado. Você tem que tomar um cuidado grande, eu também tenho. Todos nós devemos ter esse cuidado. Porque o diabo, dia após dia, está nos observando, esperando um pequeno vacilo. Ele disse, Jó, por acaso não tem motivo para não temer o Senhor? Ele teme ao Senhor. De tudo que o Senhor foi, o Senhor é, ele teme ao Senhor. Mas eu estou de olho nele. Eu estou de olho no Jó. Um vacilo que ele me der, eu derrubo ele. Ele está observando você. Um pequenino. Qual, pastor? Aquele da câmera aqui. Um deslize. Que você saia de diante dos olhos de Deus, porque se você sair, Deus não vai poder te proteger. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Enquanto você está nos olhos de Deus, Ele cuida de você. Alguém passou por isso? Quando você era criança, seu pai e sua mãe diziam assim, estou te vendo, hein? Alguém passou por isso? Que eu passei, né? Você ia fazendo alguma coisa, você estava doido para sair de perto da mãe, do pai, para querer fazer alguma coisa, e o pai e a mãe diziam assim, estou te vendo, hein? Lembrei agora, fui longe com a minha mente aqui. Minha mãe dizia, estou te vendo. Eu dizia, não estou fazendo nada, só estou aqui, né? Estou te vendo. Daqui a pouco você saía diante dos olhos da mãe e já voltava arrebentado, voltava arranhado, voltava sofrido. Aí a mãe dizia, vou conversar com você assim agora. Meu irmão,
Cuidado, querido, minha querida. A palavra de Deus está dizendo que ele, Satanás, está sempre no nosso meio, tentando, procurando uma oportunidade. Ele está nos observando, querendo um pequenino vacilo, um deslizozinho, umzinho só. Qual, pastor? Me ajuda. Não estou pregando para criança. Não estou pregando para criança, irmão. Você sabe o deslize: olhar, pensar, falar, emprestar o ouvido. Às vezes você está emprestando o ouvido, você está vendo, dando crédito, atenção. Está do lado. Você sabe, esta pessoa, meu irmão, vai puxar você dos olhos de Deus. Dá uma dor no meu coração, muito forte, porque a maioria das pessoas que se desviam do caminho do Senhor, que sai dos olhos do Senhor, foram puxadas por outras. Este laço, irmãos, você não pode cair. Você não tem que cair em laço nenhum. Mas tem sempre alguém. Eu pregava aqui um dia, eu lembro até que foi numa sexta-feira. Por causa da sexta-feira eu havia falado isso. Numa sexta-feira eu havia falado daquele chefe de família, cidadão, zeloso. Finalzinho da semana, sexta-feira, os colegas estão lá, estão para sair. Ele diz: pô, vamos nos reunir ali. Ele disse: não, eu tenho que ir para casa. Esposa, filhos, também somos filhos de Deus. Eu não sei se ser filho de Deus é ter que fazer isso. Também somos filhos de Deus. Vamos tomar uma ali, poxa. Depois, mais tarde, semana que vem, sexta-feira, nós temos lá não sei aonde. Sexta-feira que vem nós vamos não sei aonde. Aí vai sexta, sábado, se volta no domingo. Sempre levado por alguém. Entende? É aquela pessoa que diz: põe mais uma aí, põe mais uma, e põe mais uma, e na hora de pagar, só ele que paga. E tem aquele jeito de trouxa. Deixa comigo. Rapaz, eu resolvo. E ele vai lá e paga. E ele paga para todo mundo. Chega em casa, a mulher dele diz: meu bem, ainda bem que você chegou, porque nós temos que fazer compra, não tem dinheiro. Espera aí, você não tem dinheiro para nós dentro de casa, mas para os amigos você tem. Quanto já aconteceu isso? Quantas centenas e milhares de lares, irmãos, que passaram e passam por isso. Pessoas que são levadas, induzidas. O diabo está observando você, a mim, a todos nós. Vamos para o livro de 1 de Pedro. 1 de Pedro 5:8. Diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda aonde? Em derredor. Nós já estudamos bem isso aqui. Estudamos bem. Primeiro, nós temos um quê? Adversário. Pronto, você já tem que ficar atento. Você tem um adversário, que é o diabo. E ele anda em derredor, em círculo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está te rodeando. A mim não. Por que não? A palavra de Deus diz, em João 10:10, que ele veio senão a matar, roubar e destruir. Aqui no livro de 1 de Pedro, diz que ele é o nosso adversário, anda em círculo, circulando as nossas vidas e, como está lá no livro de Jó, nos observando, querendo nos tragar, esperando umazinha só. Qual?
Aquela que vai fazer você sair diante dos olhos de Deus. Porque enquanto está debaixo da sua autoridade, você guarda. Saiu de baixo, já era. Se examine, por favor. Você tem toda a liberdade aí. O que você anda fazendo está fazendo você permanecer aos olhos de Deus ou está tirando você? Você tem orado como antes? Se você fazia 1 hora de oração, continua orando 1 hora ou está orando menos? Se você ia na igreja, meu amigo que está me assistindo, você aqui, se você vinha para a igreja 3, 4 vezes na semana, quantas vezes você está vindo? Quantas vezes você está indo? Se você era uma pessoa que toda bendita e santa manhã, você acordava, antes de tudo, cara na palavra de Deus, fazia de tudo para sobrar um espaço para meditar na palavra, lavava rápido, fazia as coisas rápido, no trabalho, você fazia tudo rápido, você, puxa, só me sobrou um espaçozinho. Na hora do almoço, você comia lá rapidinho, para sobrar tempo, para você ir lá naquele buraco, naquele lugar, e você orar a Deus, ler a palavra de Deus, na hora do almoço. E você vivia cantando o dia inteiro, assoviando aquele louvor, vinha dirigindo, ouvia os CDs da igreja, os gospel. Você estava sempre ali meditando, pegava as mensagens do missionário, estava sempre ouvindo, vendo as mensagens no DVD. E você dizia, vou dormir. Mas opa, está amarrado, eu vou buscar Deus primeiro. E você aí diz, pastor, é a pura verdade. Eu tenho saído de diante dos olhos de Deus. Cada vez que passa, meu ombro era assim no Senhor, e ele tem, caído. E são os ombros, o queixo, o meu espírito. Cada vez mais eu estou saindo, eu estou deixando de ser, de fazer. Eu não podia ver uma pessoa caída, prostrada, doente, sofrida, endemoniada, arrebentada, lascada. Eu dizia, não, Senhor, ai meu Deus e meu Pai, abençoa. Aquilo me doía, eu não dormia, eu passava mal em ver uma pessoa sofrendo, eu lutava por ela. Hoje, pastor, verdade essa mensagem. Eu olho para alguém e digo, deve ter cometido um pecado. Eu já crucifico logo. Eu percebia que uma coisa difícil na minha vida, dizia, amarrado, diabo, em nome de Jesus, para trás de mim, em mim não, em minha casa também não. Hoje a coisa acontece, vem ruim, difícil, as coisas acontecem, são normais. Eu também no mar, o mar não é só de pétala de rosa, tem os seus espinhos também. Você não está percebendo que você está saindo do foco dos olhos de Deus. Alguém, alguma coisa está tirando você. Meu irmão, minha irmã, enquanto eu estou pregando aqui, dá um temor. Porque às vezes vamos dizer que essa mensagem minha não fosse uma mensagem, mas fosse uma conversa com você. Você chega perto de mim e diz, pastor, minha vida, e eu pego a conversar com você. E fico conversando com você esse assunto aqui desta mensagem. E você não toma como resposta de Deus para você reaver, retomar, melhorar, mudar, abrir os olhos e ter a vitória, está perto de Deus. Por isso eu tenho dito aqui, esses dias que eu tenho pregado, eu tenho falado, a mensagem está adiantando alguma coisa para você?
A palavra de Deus está falando contigo? Adianta Deus falar alguma coisa? Não adianta. Tem coisas que eu não vou cumprir, então não adianta Deus falar com você. Não vai adiantar. Se você não vai cumprir o que Deus está falando, então não adianta. Porque a palavra de Deus não é para ser pregada e não ser cumprida. A palavra de Deus, Deus descarta a admiração. Alguém diz: puxa vida, que mensagem. O pregador vai para a porta da igreja e todo mundo diz: ó, pregador, reverendo, sei lá quem, bom culto, boa mensagem. Mas se não vai pregar, a mensagem é vã. Nenhuma palavra de Deus pode ser anunciada, falada, pregada, se não vai ser cumprida. A palavra de Deus, lida, ouvida, é para ser cumprida. Quem dá glória a Deus por isso? Então o diabo, nós vimos em Jó, que ele está nos observando. No livro de 1 de Pedro, ele está nos rodeando, esperando uma oportunidade, que você saia diante dos olhos de Deus. Saia diante dos olhos. Saiu, Deus não pode fazer nada. Vai para o livro de Cantares, capítulo 2, no versículo 15. Uma pergunta, irmãos, que um dia eu fiz aqui, graças a Deus, muita gente levantou a mão. Deus já abençoou você alguma vez na vida? Faz assim, já? Glória a Deus. Mas fica bonito assim, faz assim, ó, deixa eu ver. Deus já abençoou alguma vez? Deus seja louvado, né? Aproveitando, a gente levanta a mão e diz: Deus seja louvado por isso. Agora, você foi abençoado, vocês receberam inúmeras bênçãos de Deus. Tem gente aqui que recebeu, não foi uma, foram várias, uma maior do que a outra. E o que você recebeu, você tem que segurar, trancar com 80, com 100, 200, 1 milhão de cadeado santo, para você não perder a sua bênção. Correto? Você lutou, olha só, isso aqui é para você guardar para o resto da vida. Tem gente aqui que fez isso aqui para ter o que tem. Não foi fácil, pastor. Se eu contar aqui, vai ser a reunião toda. A luta aqui, ó, brincadeira. Mas foi muita oração, campanha. Eu tive que amar, perdoar, subir, descer, correr, madrugada, misericórdia, suportar, aguentar, resistir. Era vir para a igreja, chegar em casa, tudo contra mim. Vim na igreja acreditar no trabalho, tudo contra mim. Não foi fácil, mas eu aguentei, eu resisti. E a bênção está comigo. Incrível, igreja. Mas tem gente que faz isso aqui, ó. 2,15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O que destrói a vinha? São as, são as, por favor, bem forte, são as, por favor, que são as mínimas, as menores, que você não percebe, é o lodo da vida, são as coisas que vocês não dão crédito. Olha ali, está amarrado o diabo. Claro, né, irmão, muito grande, você viu, é como eu sempre prego, sabe aquele pecado de adultério? Amarrado, né? Amarrado. Fulano roubou, amarrado. Você amarra o adultério, amarra o roubo, amarra a morte. São coisas que, humanamente falando,
abala o ser humano, o sistema nervoso, o coração, a alma, tudo. Mas as outras, as menorzinhas, que você acha que não. Não, isso aí não destrói. Isso aí é o seguinte, isso é mais para os fracos, pastor. Está te destruindo. Está tirando você dos olhos de Deus. Amanhã Deus não vai poder fazer nada, irmãos. Você toma como uma palavra de temor isso? Te toma como uma palavra de temor? Enquanto você está nos olhos de Deus, Deus está te vendo e vai fazer alguma coisa por você. Mas enquanto você vai deixando de lado, não dá a mínima, isso vai tirar você do foco de Deus. E você vai ter um grande problema. São as mínimas que estão te destruindo. Que você diz, o que eu falei, o que eu fiz, ou o que deixei de fazer, ou o que pensei, seja lá o que for. Não é coisa assim para condenar, crucificar alguém. Tudo bem, que não seja, mas é o lodo da vida que desliza você, que leva você, vai levar você amanhã a estar fora dos olhos do Senhor. Pastor Jaime aqui uma vez, ele dando uma mensagem a respeito do pecado de Davi e o pecado de Saul. Se nós julgarmos entre o pecado de Davi e o pecado de Saul, se nós julgarmos humanamente falando, quem é que mais cometeu o pecado? Davi ou Saul? Qual foi o pecado de Davi ou de Saul? Saul, Deus mandou que matasse, destruísse os amalequitas. Ele destruiu a todos, poupou a vida do rei Agag e dos animais. Do rei Agag e dos animais. O Davi desejou a mulher que estava se lavando, Batseba, mandou que a chamasse, deitou com ela, enganou o marido, pôs o marido na frente de uma peleja que ele não ia aguentar. O marido morreu, a criança nasceu, a criança morreu, e ele ainda ficou com a mulher. O maior pecado é o de Davi. Mas engraçado, o Davi se arrependeu, e o Saul, que via que o pecado dele não era tão assim, foi uma simples desobediência. Se você olhar mesmo entre um e o outro, o do Saul, se você olhar o do Saul em vista do Davi, dá nem para ver. Mas o que foi o que levou o Saul a perder o reino. E o que está fazendo você perder o que você tem? Eu estou diante de pessoas aqui que não cometem adultério. Eu estou diante de pessoas que não matam, não roubam, não furtam. Mas você faz outras coisas, que são coisas que para você, para mim, para os outros, são coisas bobas. Mas são elas que estão tirando você, do foco. Olha aí, só a minha voz, ninguém consegue me ver na televisão. Só estão vendo aí o portador de Bíblia e o fundo da igreja. Então é necessário você ter que permanecer nos olhos de Deus. Esse é o segredo. Pastor, mas eu não estou diante dos olhos do Senhor. Por que não? O pecado vai tirar. E o que é pecado que nós já aprendemos? É tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Nós não somos meninos, aqueles crentes bobos, que diz pecado, adultério, pecado, roubo, pecado. Não, pecado é tudo aquilo que venha contrariar a palavra de Deus. Nós somos crescidos, estamos crescendo. Você dá um passo, você quer dar um passo, melhor dizendo, você vai fazer isso para dar um passo. Alguém diz, por que você não deu? Eu vou analisar, porque eu posso entristecer a Deus, o Espírito de Deus nesse meu passo. Amém, gente?
Glória a Deus. Eu posso dar o passo que eu possa dar, seja um passo que eu venha entristecer o Espírito Santo. Esse passo de acertar tal coisa, pode ser um passo que venha entristecer a Deus. Aquilo que eu possa comprar, aquilo que eu possa falar, aquilo que eu possa fazer, eu posso entristecer a Deus. Então eu vou pensar primeiro, porque eu posso sair dos olhos do Senhor. E se eu sair dos olhos de Deus, aí o bicho que está me observando, está me rodeando, e pode ser que eu venha fazer uma coisa tão boba, tão banal, mas é o que destrói o homem e está me destruindo. Examine-se, meu irmão, minha irmã. Você diz: Deus ainda está me vendo, pastor. Lembra que o que o câmera fez aqui? Ele disse: ainda tem uma parte do seu corpo. Deus ainda está me vendo. Deus ainda está me vendo. Mas Deus está vendo a minha mão, pontinha do dedo. Vai chegar a hora que os olhos de Deus não estarão mais sobre você. Vá comigo lá para o livro de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, versículo 21. Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se, melhor dizendo, a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que se pagasse tudo o que devia. E aí, igreja? Um ato que você olha e diz: o que eu fiz está certo, graças a Deus. Meu irmão, cuidado. Você faz algo, quer que alguém faça, mas você não quer fazer para os outros. Você quer que os outros façam, quer que todo mundo te abençoe, mas você não abençoa ninguém, você não tem compaixão de ninguém, você não tem misericórdia de ninguém, você não tem nada de ninguém. Um ato, uma coisa que você vê: não, eu não vejo erro,
isso vai te tirando. E só vai te tirando. Ele aqui diz a palavra, você leu comigo e ouviu, ele pediu misericórdia, teve misericórdia. Ele não merecia, melhor dizendo, ia ficar preso, ia sofrer, pediu, clamou, recebeu. Puxa, como Deus é bom. Então Deus também tem que ser bom com os outros, através de você. Mas você vai lá e comete um erro. Isso acontece muito, hein? Isso acontece muito. Eu quero que os outros façam para mim, mas eu não vou fazer para ninguém. Não farei. São coisinhas assim, semelhantes, igual a essa aí, parecida, que vai tirando você de Deus. É dentro de casa, é no trabalho, é na igreja. Você não percebe. O rei disse: traga ele de volta. Meu amigo, eu não te perdoei? O Senhor me perdoou. Por que você não fez com os outros o que eu fiz por você? Não, porque ele estava me devendo 100 dinheiro. Ele estava me devendo 100. 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Rapaz, eu te perdoei os 10.000 talentos e você não quis perdoar quem te devia sem dinheiro. Que fosse muito ou que fosse pouco, você deveria perdoar. Essa falta de perdão, falta de compaixão, falta de olhar, falta de ajudar, falta de estender as mãos, eu não vejo erro nisso. Continua assim. Você vai sair dos olhos de Deus, irmão. Não me entendam errado, por favor. Não me interpretem mal. É como eu disse ainda agora. Você às vezes está na porta de um bar, está com os amigos. Deixa que eu pago, deixa comigo. Quanto é que deu aí? Rapaz, sai para lá. Quanto é que deu aí? 200 e tanto. Chega em casa, bem, minha sandália arrebentou. Põe um prego. Põe um grampinho, hein? Põe super bonde. Põe tribonde. Até fazendo propaganda aí. Põe super bonde, ele tem, sabe? Tem tudo na cabeça. Deixa eu ver. Aí ele mesmo quer arrumar. Isso é fácil. Eu lembro quando meu pai, ele era sapateiro. Você vê, botar o prego no fogo. Aí põe prego no fogo com o alicate, vai lá e com um nalho amarra e diz: calça aí. Vê se não está bom. Mas está machucando um pouquinho. Não é só botar o nó para baixo. Ele tem jeito para tudo. Ele não vê como eu. Entende? É o que eu sempre falei. Às vezes o menino chega lá e diz: menino, a menina, compra um videogame para mim. Compra um videogame para mim. Aqui é essa porcaria. Olha, você tem que falar com teu menino, hein? Com seu filho, hein? Por quê? Esse menino anda se envolvendo com coisa aí, fica na lan house e não sei o quê. De vez em quando ele vem meio tonto para dentro de casa, que é uma dor de cabeça. Menino, você está com dor de cabeça? Não, senhor, pai. Pai, o senhor está legal. O senhor está legal dessa vez, hein? Por quê? Está no lugar onde não devia, que você deveria ocupar o espaço, e etc, etc, etc. Você está saindo, não deveria sair do foco de Deus, dos olhos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, desperta. Pastor, está falando direto comigo. Deus quer colocar os olhos dele diante de você e falar: como dizia minha mãe, a mãe de muitos aqui, estou te vendo, hein? Porque quando nós estamos sempre diante dos olhos dos nossos pais,
nós tínhamos medo de levar uma surra, não é verdade? E nós não fazíamos. Então, se Deus estiver nos vendo, amém? Não vai ser necessário a vida nos apanhar, nos bater. Com aquele temor, né? Medão da mãe, do pai. Não, vem, não, a mãe está vendo a gente. Eu falando aqui, eu lembro até lá quando eu era garoto. A mãe está vendo a gente. A mãe está vendo. Minhas irmãs vão ficar bravas comigo se ela estiver assistindo, mas uma vez a minha mãe falou comigo: Luiz, vamos no mercado comigo. Falei: mãe, vamos no mercado comigo. E eu fui no mercado com a minha mãe. Quando eu fui no mercado, tá eu e minha mãe, estou indo lá no mercado com ela. Minha mãe disse: esqueci um negócio, corre lá e pega. Quando eu corri dentro de casa, quem é que estava na sala, debaixo da janela, do lado de dentro? Minhas 3 irmãs. Não, a mãe não está aí. E eu vim pisando no algodão, né? Para dar um susto nelas, aquela coisa toda. Acabei que eu olhei com a fumaça. Eu falei: mas que negócio é esse? Eu olhei assim e falei: vocês 3. Ela: Luiz, e agora você não vai falar para a mãe? Eu falei: agora, pô. Ainda mais a mais velha, que ela vivia caguetando a gente, porque eu apanhei muito porque ela caguetava. Eu falei: agora que você me paga. Mas, falou: não fala para a mãe não, que aí fica guardado aí, né? Acabei não falando. Elas ficaram na minha mão na época lá, que não era de Jesus, ninguém era, mas é terrível. Meu irmão, volte ao foco dos olhos do Senhor. Minha mãe saiu, estava lá fazendo coisa errada. Fica nos olhos de Deus e você não faz coisa errada. O Senhor olha e Ele te abençoa. Mas o que vai me tirar do foco dos olhos? É o que você anda fazendo de errado. Fique de pé.